Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 passos bíblicos para a gente sair das dívidas. Eu sei que muitos de nós, principalmente a gente que é cristão, a gente se entrar em dívidas e você vê muito esses memes por aí das pessoas falando assim, a gente paga quando der. Mas não é isso que a Bíblia ensina para nós cristãos. Deus nos ensina a honrar os nossos compromissos. É claro que se você tiver numa situação difícil aí, que você não está conseguindo sair dessa situação financeira, o primeiro passo aqui é você reconhecer, né? Reconhecer que você está com um problema financeiro. Então, reconheça e confesse a Deus. Nós vemos lá Deus pedindo para a gente confessar a Ele em 1 João 1,9. Né? Então, confesse a Deus sua dificuldade, chega diante dele com o coração quebrantado, falando a verdade, que Deus vai dar a vocês direcionamento de como vocês podem sair dessa situação, né, financeira. Então, o primeiro passo hoje é você pega um caderno, anota tudo que você tem de dívidas. Comece a pagar aquelas menores que você vai dando conta ali. Segundo, não faça mais dívidas nesse período que você estiver organizando sua vida financeira, para aquilo não virar uma bola de neve. Por quê? A situação financeira da gente, se a gente não honra com os nossos compromissos, o que acontece? A gente vai caindo em descrédito, né? A gente vai caindo em descrédito. Eu vejo muitas pessoas às vezes falar assim, olha, eu não vendo para crente. Por quê? E a gente, conhecedor da palavra de Deus, a gente tem que dar exemplo. Então, se você está com esse problema, ore também fazendo o quê? Pedindo a Deus sabedoria, né? Lá em Tiago 1,5. O segundo passo, como eu falei aqui, organize as dívidas. Nós encontramos como organizar dívidas lá em Lucas 14:28. Em Malaquias 3:10, Deus nos ensina a ser fiel a Deus mesmo no pouco. Ser fiel a Deus. Evite novas dívidas, como eu já falei lá em 1 Timóteo 6:8. Deus vai falar sobre isso para você. Negocie com seus credores. Vamos estar aqui em Provérbios 16:19. Negocie com as pessoas que vocês estão devendo. Comece aos pouquinhos para vocês, né, não cair em maldição. Isso é questão de finanças, traz até maldições para a gente. Nós vamos falar mais sobre isso. Trabalhe, busque renda extras, porque às vezes o salário que a gente ganha realmente às vezes é pouco, né? Dependendo de uma situação, e às vezes para a gente pagar as dívidas, a gente acaba realmente às vezes deixando ali por causa que é pouco dinheiro. Mas procure outras fontes de renda nesse período, tá aí, ó. Eu determino um prazo, até por tal prazo eu pago essa dívida. Durante isso eu posso fazer o quê? De renda extra. Tem muitas ideias boas de você fazer uma rendinha extra para você ir quitando essa dívida. O oitavo passo é pratique a generosidade. Deus quer que a gente seja generosos, porque a generosidade traz abundância pra gente. Não tem um versículo na Bíblia que diz aqui, ó, é que é melhor dar do que receber? Não é verdade? É bom a gente doar, né, alguma coisa. Qualquer coisa que você tem, nunca seja só aquela pessoa que recebe e nunca dá. Muito pelo contrário, todos nós temos sempre algo a oferecer para o outro também. Isso é uma das maneiras da prosperidade. Renove a mente. Então, nós encontramos isso lá também em Mateus 19:20. Renovar a nossa mente, porque às vezes a nossa mente está tão focada ali só na miséria, na pobreza, na dificuldade, na escassez. E esse tipo de coisa vai acontecendo cada vez mais e mais, e a gente vai se esquece de que a gente tem um Deus abundante, né? E o outro passo é espere com fé em Deus. Se você não tiver fé, nada disso adianta. Então espere com fé, confie em Deus, que Ele é capaz de te ajudar nessa causa, nessa dificuldade que você está tendo aí, né? Olha só para você ver o que a falta você deixar de pagar suas dívidas traz para você o quê? Falta de justiça, né? Olha o que Deus fala aqui, ó. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Então, se você é um cristão, como que você vai ficar fazendo dívida, devendo, ainda usando de desculpa para falar assim, quando der eu pago? Não, não é assim que um cristão age. Não é assim que Deus quer que a gente age. Deus quer que a gente seja abundante, que a gente honre com os nossos compromissos. Ó, a falta de honrar as dívidas coloca nós, né, como pessoas, numa posição de servidão e dependência de liberdade. Então, quando você faz dívidas demais e você não honra seus compromissos, você se torna uma pessoa dependente,
servo. E Deus não quer que você seja servo de ninguém. Ele não te quer por cauda, ele te quer por cabeça, não é isso que tem lá, que fala, né? Então aqui, ó, o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Deus quer que você tenha para emprestar, não que vive pedindo emprestado, né? A Bíblia mostra que tal que deve é atitude, né? Que a Bíblia mostra que não que tal que deve é atitude de ímpio, enquanto o justo é fiel e generoso. Você quer ser fiel e generoso, quer ver a abundância fluir sobre sua casa? Começa a organizar suas dívidas, começa a pagar o que você está devendo ali. Ah, mas tem pessoas que falam assim, ah, mas isso é do banco, eu pago quando der. Não. Tá lá, se você vai pegar algo emprestado, é se você tem condições. Se não tem, ah, eu tive um problema, sofri um acidente, eu tenho uma dificuldade aqui, o trem tá difícil virar uma bola de neve, beleza, né? Pede a Deus sabedoria, busque com fé, se reorganize primeiro, né? Deixou de pagar, se reorganize, mas vai preparando para você ir pagando aquilo ali aos pouquinhos, vai se organizando para você ir pagando aos pouquinhos. Também não adianta você se desesperar. Às vezes tem pessoas que assim, se desespera, não tem o dinheiro ainda, o banco às vezes faz uma proposta ali, você já vai correndo para pagar e não paga, e fica no meio do caminho. Não faz isso. Quando receber uma ligação do banco, primeira coisa, o que você faz? Olha, eu tô me organizando financeiramente aqui primeiro, para depois, eu tô fazendo minha reserva de emergência de quitação de dívida para depois pagar. Porque não adianta você pagar um tiquinho, depois daqui uns meses depois você não der conta de pagar. Já faz uma junçãozinha ali, organiza para pagar tudo de vez. Ou se for assumir as parcelas, que seja um valor que você vê que vai caber dentro do seu orçamento, que durante aquele período, daquele tempo de parcela que você fez, você vai dar conta de pagar. Para você não ir pagando e os juros continuam lá e a dívida não sai e não resolve, entendeu? Então deixa de pagar por um tempo, se organiza ali. Fala pro banco, ó, tô me organizando aqui primeiro, mas realmente se organize mesmo. Vai juntando aos pouquinhos, quando fez o valor, o banco vai te ligar de novo, você negocia. Se não, se foi nas parcelas, o que você faz? Assume uma quantidade que você vê que você vai dar conta de pagar. E durante aquele período, se o seu salário é pouco, você faz mais umas rendinhas extras. Tem muitas dicas de renda extra na internet. Faz crochê, faz uma laranjinha, às vezes limpar a casa de alguém, olhar uma criança. São fontes de renda extra que aquele dinheirinho a mais que você fazia ali já é para você ir quitando suas dívidas. Por quê? Isso traz bênçãos pra gente, né? A dívida traz pra gente muitos transtornos, muitos relacionamentos acabam devido a problemas de dívidas. A gente deixa ter de se concentrar melhor na nossa espiritualidade com Deus por causa de dívidas. Então, a gente, se tratando de dívidas, Deus dá muitas dicas pra gente. Olha outra coisa aqui, ó. Quebra de testemunho. Olha o que diz aqui em Romanos 13, 7 e 8. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser amor. Entendeu? E você quebra de testemunho, você quebra essa maldição de sua casa, sua família, sua vida, porque às vezes tem pessoas que vai levando aquele ciclo pro resto da vida e vai achando que é normal, fica pegando emprestado, não pagar, ficar devendo e viver nesse aperto. Não, porque às vezes é falta de organização mesmo, né? Então Deus quer que nós, como filhos dele, sejamos o quê? Abundantes, né? Então, assim, dívidas é um problema. Então, o que você faz? Começa, pega um caderninho, anota tudo que você tem relacionado a dívidas, coloca tudo. Ó, isso aqui eu consigo pagar, isso eu consigo, isso eu não consigo. Mas não deixa de não pagar. Você vai fazer um planejamento para dentro de um certo tempo você ir pagando, né? Não fala que o que nós temos é o nosso nome. Eu falo que eu já fui muito endividada. Eu tinha dívidas demais e aquilo perturbava a minha mente. Hoje eu penso 1000 vezes antes de comprar qualquer coisa. Porque Deus fala assim, ó. Se a gente for construir uma torre, a gente primeiro não vai, senta, analisa se a gente consegue construir. Se a gente não conseguir, por que a gente quer viver de aparência? Não, espera um pouco. É melhor você viver com o seu simples, sem ter dívida, sem colocar a cabeça no sono e sofrer, porque depois você ficar com aquela ansiedade, preocupação, cobrança, as pessoas em cima de você, isso é ruim. Eu tive muita dívida, igual eu tô falando pra vocês. Eu separei assim, foi
um método de 2 anos. Eu falei, em 2 anos eu quero quitar tudo que eu tenho de dívida. Então, o que eu fiz? Fiz essas anotações, fiz anotação de tudo que eu tinha de dívida. Aí eu fui juntando aos pouquinhos, fui fazendo a renda extra daqui. Comecei com as mais pequenininhas, eu tenho R$ 100 ali, já paguei aquela de 100, tô livre. Tem aquelas maior que deu do parcelado, deu do parcelar em tantas vezes de tanto que eu fui dando conta de pagar, eu fui lá, parcelei, fui pagando aos pouquinhos. Bancos, cartões de crédito, esses daí que às vezes vai virando aquela bola de neve, você não dá conta de pagar, e você nunca paga o mínimo de um cartão de crédito, nunca. Não dei conta de pagar, então deixa sem pagar. Mas nesse processo, você deixou sem pagar, o que você vai fazer? Eu vou me organizar aqui para me pagar. Aí eu já vou juntando dinheiro ali, depois entro em contato com o banco vai entrar em contato comigo, aí eu vou fazer com ele uma negociação boa. E você seja firme na negociação, porque tem muitos juros. Olha, o que eu consigo pagar é isso, é tanto. Você consegue me passar tanto e eu tenho esse tanto. Eu fiz minha reserva de emergência nesse período aqui de pagar a dívida. Eu juntei tanto. Se a conta deu 2.000, às vezes você consegue pagar 500, 200. Eu já paguei dívidas assim, né? Porque era pequena, só que devido ao tempo que estava lá, o juro era muito alto, ficou difícil de pagar. Eu ficava pagando os mínimos e nunca pagava. E a dívida continuava lá. Deixei de pagar por um tempo, me organizei. O banco entrou em contato, eu fiz minha reserva de quitação de dívida. Então, o cartão que estava no valor de 5.000, eu consigo pagar por 500? Consegue, beleza. Porque era o que estava lá, porque a maioria era tudo juros. Então, aos pouquinhos, você se organizando, você faz. E isso te traz liberdade, isso te traz paz para você e para sua casa, né? Ter seu nome é a coisa mais importante que você tem, que Deus deu, né? E a gente, como cristãos, principalmente nós não temos que sair comprando desfreadamente e falar igual esses memes de internet, deve de pagar, eu devo. Não é Deus de pagar, eu pago, não. Você deve pagar, porque você leva o nome de Cristo com você, né? Então, espero que no vídeo de hoje eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho, né? E ore a Deus pelas suas finanças, né? Porque Deus quer nos abençoar nessa área. E se a gente anda de maneira errada, a gente também perde essas bênçãos, porque Deus quer que a gente, como cristão, viva de maneira correta, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Sejam sempre prudentes em tudo que for fazer e tenham, sim, bênçãos tremendas na vida de vocês e na casa de vocês.